Come on, kids! Que o Supla é uma figura folclórica desse nosso Brasil com Z. Todo mundo já sabe disso, né? O cara não consegue terminar uma frase em português sem misturar com inglês, bicho. Mas o Supla realmente fala inglês ou ele é só um personagem? Já respondendo essa pergunta, sim. O Supla fala inglês e fala inglês pra caramba. Então eu fiz aqui um compilado com alguns trechos do Supla falando inglês. E quero mostrar pra vocês algumas coisas que você pode aprender com isso, com ele, com o Supla, o nosso papito. Come on, kids! Bom, pra começar, eu já suspeitava que o Supla tinha uma influência meio californiana e britânica ali no sotaque dele quando ele fala inglês. E eu achei um trecho aqui para mostrar isso pra vocês, olha só. Essa coisa de falar inglês pra mim, até legal pra explicar pra galera, é uma coisa que veio muito natural pra mim. Logo quando eu nasci, os meus pais ganharam uma bolsa pra estudar em Michigan State, East Lansing. Com 6 meses de idade, a gente foi pros Estados Unidos. Eu tinha 6 meses de idade. Então beleza, ele foi pros Estados Unidos com 6 meses de idade. Ah, então quer dizer que só aprende inglês quem vai morar lá cedo e eu tenho que morar lá? Não. Você está enganado se você pensa assim. É lógico que você morar fora vai te ajudar, porque você está inserido naquele contexto o tempo todo, né? Mas o que contribuiu para isso, para ele aprender inglês, ele vai falar logo em seguida. Porque é possível que você vá morar fora e fique só falando português, que você se insira de repente numa comunidade ali de brasileiros e você use o inglês de vez em quando. Cara, eu já vi isso acontecer. É possível, sabe? E aí você acaba não desenvolvendo o seu inglês. Mas o segredo tá aqui, ó. Então eu nem me lembro direito. Mas dali a gente ficou um bom tempo e depois a gente foi pro West Coast, na Califórnia, em Palo Alto. Hoje eu tenho uma visão, meu pai me levando para assistir um show da Joan Baez, aquela que canta com o Bob Dylan, tem até no Netflix um negócio bem... E então até os 8 anos de idade, essa foi a minha informação, entendeu? Então até música folk americana, Carole King, ou até do cinema mesmo, que era Butch Cassidy and Sundance Kid, que é um filme que eu recomendo. Era um pouco devagar, mas é lindo, que é com o Paul Newman e o Robert Redford, que eles são dois ladrões de banco, eles fogem pra Bolívia até, é sensacional. Tô por fora, não conheço. Não, tem até aquela música, Raindrops Keep Falling on My Head, né? And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops keep falling on my head, they keep falling. Tem que fazer uma versão punk dessa daí. Dessa aí é bonita. Percebam que ele, até agora, ele só falou de referências gringas, de referências americanas, britânicas, falou do Bob Dylan aqui. Enfim, ele tá falando das referências dele e todo o tempo ele fala de cultura pop. Isso é extremamente importante para você que quer aprender inglês. Eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom reforçar. Você tem que se inserir no contexto, não tem jeito. Você tem que se cercar de coisas em inglês, consumir material, música, série, filme. And they were singing Bye Nossa, Bye Mr. American Pie. Tem que fazer uma versão punk dessa daí. Dessa aí é bonita, it's a lovely song. Ele fala, é uma música bonita, né? It's a lovely song. Ele dá a opinião dele em português e logo em seguida ele traduz pro inglês. No meu carro, não no meu carro, do meu pai, tinha aquele gravador. Um toca-fita? Um toca-fitas, que era uma fita grossa assim, e eu me lembro desse CD principalmente, né? E aí era o Don McLean assim, tinha um símbolo da bandeira americana. Mas, you know, man, todas essas coisas, então pra mim o inglês é uma coisa muito natural, foi basicamente a minha primeira língua. Ele fala das lembranças que ele tem de criança, tudo muito americano ali, muito forte, a influência da cultura pop. E aí em seguida ele ainda fala, you know man, essas interjeições aí dele em inglês também é uma coisa que é muito interessante. Mas ele complementa que ele termina falando que o inglês foi uma coisa natural. Por que foi natural? Porque ele se interessou por coisas em inglês. Além dele estar no país, o que tocou, o que falou nele, entretenimento, tudo era em inglês. Isso facilita bastante quando você quer aprender. Já aconteceu de eu pegar alguns alunos para dar aula, os alunos simplesmente não gostavam de assistir filmes legendados, né? De assistir o filme na língua inglesa. Isso pode dificultar um pouco, né? Porque se você não gosta da cultura e você precisa aprender aquela língua, a língua e a cultura são praticamente a mesma coisa. Elas são ligadas. Pense nisso. Think about it. Aí, ó. Já tô criando Supla. Vamos para o próximo vídeo. Tipo, e essa onda que você tem de falar inglês, às vezes juntar no português com o inglês tipo e tal, de onde que... tipo, toda hora. É porque eu gosto, meu. Ele faz isso porque ele gosta.
faz parte dele, faz parte da identidade dele e das coisas que ele consome o tempo todo. Foi minha primeira língua, então você tem que estar sempre praticando e me dá prazer falar assim. Pode irritar algumas pessoas, eu entendo, e pode me criticar, não tem problema. É bom você saber escutar uma crítica, por mais idiota. Só um parênteses, o Supla tá cada vez mais parecido com aquela boneca dos Rugrats lá, dos anjinhos. Caraca, velho. Ainda tem cabelo raspado, uma coisa meio... Uma atitude meio punk rock, meu. Eu te amo, Supla, se você um dia ver esse vídeo. Por favor, faz a entrevista comigo. Você tem que estar sempre praticando e me dá prazer falar assim. Ele falou que o inglês foi a primeira língua dele, beleza, foi alfabetizado em inglês, ok. Mas ele não falou, eu aprendi inglês e... Então, tipo, eu sei falar inglês pra sempre. Pra mim, inglês eu nem pratico mais. Ele falou o contrário. Ele falou, você precisa sempre praticar. O cara cresceu nos Estados Unidos, a primeira língua dele é o inglês, e ele tá falando que é importante você sempre praticar. Será que é importante o negócio? Aí depois ele ainda fala, né? E algumas pessoas não gostam. Pode me criticar. É que ele é engraçado, né? Fazendo. Tem algumas pessoas que você ouve assim, eu tava no meu Facebook, eu tava no meu Twitter. Tipo, é meu babaquinha, né? Você não precisa falar assim o tempo todo. Mas é legal você treinar em casa, fazer alguns exercícios de speaking. Um dos exercícios que eu mesmo faço bastante é você pegar um assunto que você gosta e começar a expressar a sua opinião ali em inglês. Aí tem esse vídeo aqui que viralizou há um tempo atrás, o Supla dando uma entrevista em Cubatão. Eu tô fazendo, ela se chama Kung Fu on You. Eu tô fazendo a música que se chama Kung Fu on You. Ele muda do nada, assim, tipo... A chave muda, tá ligado? Make me use, don't make me use, don't make me use Kung Fu on You. É como vai ter um desenho animado, eu andando no deserto, como se fosse Kung Fu mesmo, entendeu? Só que eu tô andando nessas ruas aqui de Cubatão, que eu acho... Ele fica muito empolgado, né, falando do trabalho dele. Então, e dá um aspecto meio futurístico na parada, meio Blade Runner. E aí quando entra no refrão, a minha namorada de Nova York, que ela tá, e ela também tá, don't make me use, não faz eu usar Kung Fu em você, entendeu? Não, então, mas essa é uma mistura, entendeu? Mano, é sério. Essa entrevista não dá, velho. Ele tá explicando pro cara que o conceito da música, né? Don't make me use Kung Fu on you. Tipo, você não faz eu usar Kung Fu em você. Não me obriga a te dar uma porrada, te dar um pau. E aí, quando ele tá explicando pro repórter, o repórter fala assim, não, por favor, hein? Não usa o Kung Fu em mim, não. Aí o Supla, não, mas é disso que eu tô falando. Não faz eu usar Kung Fu em você, entendeu? Não, por favor. Então é isso, ele dá a frase da música, né? Don't make me use Kung Fu on you. E aí ele já traduz. Em 2014, o Supla participou de uma entrevista com o CQC. Aí o repórter aqui, ele faz um desafio pro Supla. Do Supla responder todas as perguntas, a partir daquele momento, sem falar nenhuma palavra em inglês. Mano, o cara simplesmente buga. Com certeza. Valendo então. Prato preferido? Essa é boa, hein? Prato preferido. Essa é boa, hein? Nervosão. Pensando, mano, prato brasileiro, pelo amor de Deus. Japonês. Japonês, tá bom. Ele não sabe nem falar o nome do prato em português, fala japonês. Banda preferida? É o Tchan? Cantor. Pode falar o cantor. Nosso Caetano Veloso. Uma frase que te represente. Mano, ele não consegue, cara. Ele tá nervosão. Supla todo descoladão, don't make me use Kung Fu on you. De repente ele ficou, né, tímido, de repente. Será que o Supla tem dupla personalidade? Ele é um... Ele tem supla personalidade. Em português ele é um cara tímido, né? Tipo, ele é um cara introspectivo. Delícia. Delícia? Delícia. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu aqui. Ele fala, frase que te define. Aí ele fala, delícia. Entendi. Acho que... Não, lógico que não, você pode falar essa palavra em inglês também, né? Mas eu não vou falar porque senão eu vou perder, mas eu falei em português a palavra. Olha lá,
ele ainda explica. Você pode falar em inglês, mas eu falei em português para não perder. Ele traduziu uma expressão. Boa, boa. Ele é muito parecido em inglês também. Entendi. Álbum preferido? Ele não fala... quando ele vai pensar, ele não fica... que é o som que a gente faz aqui no Brasil, nós brasileiros, quando a gente tá pensando em alguma coisa. Álbum favorito? Ele fala... isso é uma maneira de falantes em inglês expressar o momento em que eles estão pensando, sabe? De fazer um som ali no momento que eles estão pensando. So I was, a little surprised you asked Christy for my number. É um do Vinícius de Moraes que a Maria Bethânia canta com ele a música Pelo com o Toquinho. É a música mais triste que eu conheço e a mais bonita. É o álbum preferido? É um dos meus preferidos, com certeza. Entendi. Gênero preferido? É sacaneio, né? Gênero preferido. Não tem como você falar rock and roll. Acabou. Ele ganhou. Ele conseguiu, ele consegue, enfim. É isso aí, cara. O Supla tem muito pra ensinar a gente, meu. Mas, enfim, se você tá assistindo esse vídeo e você conhece o Supla, coloque em contato com ele que eu quero fazer uma entrevista com ele. Beleza? Responde nós, Supla. See ya.